Graça e paz a todos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7. Um texto um tanto que complexo, já na sua forma de aplicação para os dias atuais, mas que leva a gente a pensar e a refletir sobre algumas questões importantes. Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 6. Não sabeis vós, irmãos, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da mulher, da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo pecado, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nosso corpo, em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Santo Deus, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na manhã de hoje. É o que eu te peço, ó Deus bendito. Amém. Quando a gente olha para a epístola de Paulo aos Romanos, automaticamente vem à nossa mente um conceito de teologia, um conceito de dificuldade na compreensão. E muitas vezes não é uma epístola de devocional, já que os assuntos nela colocados são assuntos complexos, são assuntos difíceis. Mas também é uma epístola que nós podemos olhar e ver nela a praticidade daquilo que se envolve a vida cristã, ou a vida de santidade, ou a vida de salvação. Já que a tônica de Paulo em Romanos é exatamente falar e salientar de que nós somos justificados por meio da fé, ou seja, é a fé que nos traz a pessoa do Senhor Deus, é a fé que nos possibilita chegarmos até ali, e por meio dessa fé nós conhecemos a graça de Deus, e essa graça então nos torna pessoas santas, pessoas santificadas, pessoas salvas. Mas como a gente traz agora os próximos conceitos que Paulo está chamando a atenção? Aqui então vamos entrar e nós vamos começar a pontuar. Nos dias atuais, a igreja tem assim sofrido e tem passado por muitos dilemas. De maneira que, se eu quero a minha igreja cheia, eu tenho que falar o que agrada o coração do povo. Eu tenho que falar aquilo que preenche os seus requisitos. Então eu tenho que ter palavras de motivação, eu tenho que ter palavras as quais fazem as pessoas chorar, eu tenho que ter palavras que realmente exaltam e colocam a prosperidade em evidência, eu tenho que ter palavras que realmente fazem com que o indivíduo, ao chegar aqui, ele possa realmente não ser chocado pelo seu pecado, mas sair daqui realmente olhando para si e falando, nossa, eu posso, eu conquisto, eu faço e eu vou adiante. Só que quando a gente olha para a epístola de Paulo aos Romanos, não é isso que a gente vê. Então fica meio desproporcional, pois o evangelho pregado é o evangelho de que coloca a evidência total na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando a gente olha nos capítulos iniciais, Paulo evidencia o problema do pecado, esse pecado que separa o homem de Deus. Paulo vai chamar a atenção de que é essa questão que encontra-se a dificuldade do homem manter um relacionamento real e pessoal com a pessoa de Deus. Quando a gente olha para os capítulos 3 e 4, nós vamos ver que este homem alcança a sua salvação, alcança a sua justificação por meio da fé, ou seja, é descansando, não é em cima dos seus requisitos, não é em cima daquilo que ele faz, mas é em cima daquilo que Cristo fez. É em cima exatamente daquilo que Cristo operou.
Quando a gente olha então para o capítulo 5, a gente vê o que tem que motivar você a estar na igreja, não são as bênçãos adquiridas, não são os privilégios adquiridos, não é a garantia de que lá na sua casa vai estar tudo 100%, não é a garantia de que a sua saúde vai estar inabalável, não é a garantia de que você vai ter sucesso no seu trabalho. Qual é então? Capítulo 5, sendo, pois, justificados, nós temos paz com Deus. O que motiva, então, segundo o apóstolo Paulo, a vida do cristão, a vida daquele que caminha com Deus, são os resultados que a ação de Jesus Cristo trouxe para as nossas vidas. Você é justificado porque você creu. Você tem a paz porque você creu. Você encontrou a graça porque você creu. Você tem uma experiência agora de vida, e uma experiência de fato, de louvor, de gratidão, de realmente reconhecer a ação de Deus, porque você creu. Você passa a ter vitória sobre o pecado, porque você creu. Você creu e a ação de Deus na sua vida mudou, e tem que mudar a sua história de vida. Esse crer, então, te trouxe liberdade. Esse ato de você confiar na ação e no plano de Deus, quebrou os seus grilhões, quebrou as algemas, quebrou aquilo que te tornava escravo das suas vontades, escravo dos seus próprios desejos, escravo das suas paixões. Porque falar que pecado não é bom, nós estaríamos sendo hipócritas. Todos nós gostamos lá do pecadinho, tem aquele pecado que é guardado das 7 chaves. E de vez em quando a gente gosta de ir lá e salientá-lo. Mas aí vem Paulo e diz, olha, quando você creu, até esse pecado tornado com o pecado de estimação, você tem vitória sobre ele. Você tem meios de vencê-lo. Sabe por quê? Porque você é livre. A sua liberdade foi conquistada. Dia 20 agora nós tivemos a questão da consciência negra. E falado sobre várias situações de racismo, N questões. Mas o grande privilégio que nós tivemos, talvez fictício ou não, é que nós alcançamos a liberdade. Por exemplo, se fosse na época da escravatura, eu não estaria aqui pregando, seria um escravo. Sou negro. Alcancei a liberdade. Não porque eu fui lá e conquistei, porque alguém resolveu pagar, porque alguém resolveu fazer isso por mim. Assim como também em Cristo Jesus, eu alcancei a liberdade, não porque eu teria condições, mas porque Jesus Cristo fez isso por mim. A liberdade que nós temos, de inclusive estarmos aqui presentes hoje. Eu quero ver como que vai ser o dia, e está chegando esse dia, quando os crentes forem barrados de frequentar as igrejas. Paulo César, do Logos, essa semana disse uma frase aqui, numa pregação, que me chamou a atenção. Quem está na igreja é quem de fato pertence à igreja. Ele chamando a alusão para aqueles que se escondem atrás da pandemia. Porque, tecnicamente, quem não deve estar nas igrejas são aqueles que estão na área de risco. Mas cadê os crentes? Cadê o povo de Deus? Eles estão gozando da liberdade de não estarem presentes nos cultos, da liberdade de não se envolverem nas praticidades da obra de Deus, da liberdade que eles têm, mas também da liberdade que, conforme nós vamos ver hoje, de uma liberdade que vai evidenciar algo. Nós somos livres, alcançamos essa liberdade, alcançamos isso em Cristo Jesus. E essa liberdade que nós temos, Paulo vai inclusive salientar no capítulo 6, de que essa liberdade nos trouxe a livre ação contra o pecado, ou seja, não estamos mais cativos, não estamos mais acorrentados a praticar as obras do pecado. Ainda como os antinominianos, né, que Paulo vai salientar, e inclusive contra eles que ele faz a sua luta, né, ele chamando a atenção, dizendo o seguinte, olha, que diremos, pois, vamos permanecer no pecado? Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, não é assim. Não é porque nós estamos livres da lei que a lei não vai fazer mais operação, a lei não vai ter mais evidência nas nossas vidas. E é sobre essa questão que, inclusive, ele vai começar o capítulo 7, chamando a atenção daqueles que conheciam a lei.
destacando exatamente isso. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. Nós, em Cristo Jesus, estamos mortos para a lei, mas para a lei da obrigatoriedade, para a lei da escravatura, para a lei que nos torna cativos. Mas nós estamos livres de bom grado para servirmos ao Senhor, de livre e espontânea vontade. Portanto, a você que está presente, a você que tem a sua vida de segunda a sexta embaltada, alicerçada sobre os princípios, sobre as perspectivas do Senhor, você que às vezes se sente inclusive cobrado por si mesmo, de que olha, eu preciso ajustar minha vida, eu preciso colocar minha vida no jeito e no molde que agrada o Senhor, você que se sente de uma certa maneira cobrado por si mesmo, de querer viver uma vida de santidade, é para você isso. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção. Você tem essa liberdade de viver uma vida que de fato agrade ao Senhor. Você tem essa liberdade de fazer a escolha, porque você não é mais cativo, você não é mais escravo. Você agora é alguém que tem a oportunidade de escolha. Você agora é alguém que tem a oportunidade de estar diante do Senhor. Paulo começa então o seu raciocínio no capítulo 7, verso 1, com uma sentença. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Paulo vem desde o capítulo 2, versos 15 a 16, chamando a atenção da lei. Lá ele fala o seguinte, olha, a lei acontece não para aqueles que têm a lei escrita, mas a lei no coração. Ou seja, as pessoas que não têm a lei escrita fazem naturalmente as coisas da lei. Porque a lei que é colocada ali, a lei moral, a lei que estabelece limites, ela não precisa estar escrita num papel. Ela não precisa estar escrita num dogma. Ela está no seu coração. Por exemplo, você marido, você não vai trair a sua esposa por livre e espontânea vontade, porque você não conhece a lei, ou porque você conhece a lei. Você sabe automaticamente que isso é equívoco, que isso é errado. E se você fizer, você sabe que isso vai te trazer consequências. Você sabe que você vai estar ultrapassando uma barreira. Você que sabe que está aí dirigindo o carro, tem um carrão muito bom, muito potente, passa dos 120 km por hora. Você sabe que você, ao fazer isso, você está ocorrendo numa ação criminosa. Porque você está cometendo um crime. Automaticamente, quando a gente olha para essa questão da lei cativa no coração, nós fazemos as coisas, independente se nós temos lá o conhecimento da Constituição, no caso nosso Brasil, da Constituição brasileira, de todas as leis. Não. A gente sabe daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas, por um outro lado, existem aqueles que estão cativos pela religião, pela questão da obrigatoriedade. Paulo, inclusive, lá no Romanos, capítulo 2, vai chamar a atenção sobre aqueles que vivem cativos e alicerçados sobre o dogma da religião. A vocês que têm por sobrenome judeu, que descansam na lei, que fazem as coisas que são da lei, vocês não acham que vocês estão sendo hipócritas? É interessante porque a lei vai sendo, de uma maneira descritiva para o apóstolo Paulo, desde o capítulo 2. Mas aqui, Paulo está chamando a atenção para algumas questões que destacam-se em todo o correr das Escrituras. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Coloca para a gente, por favor. Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 9. Estas, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprireis na terra o que possais possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atende, e guardes, se guardares para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as estarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nesse conceito de Deuteronômio 6, de 1 a 9, é muito claro a evidência da lei. E os judeus viviam exatamente arraigados em torno dela. De maneira que quando Jetro chega, Moisés vai explicar para ele que o seu objetivo principal era dar a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés chama a atenção de que havia um princípio de passar adiante. Só que com o correr do tempo e com o passar do tempo, essa lei que foi dada para uma vida ajustável diante de Deus, não ajustando-se a ela conforme deveriam ser, o povo começou a colocá-la como uma espécie de ídolo, como uma espécie de Deus a ser adorado. De maneira que John MacArthur vai citar assim: a lei de Deus era tão dominante em Israel antigo, que muitos judeus tornaram praticamente o seu ídolo. E Jesus vai inclusive chamar a atenção dos fariseus a respeito disso. Outra questão importante que vale a pena a gente pensar, é que no Novo Testamento, principalmente nos tempos da pessoa do Senhor Jesus, a fidelidade à lei veio para substituir inclusive a fé no Deus que tinha dado a lei. De maneira que muitas vezes os dogmas, os preceitos e os mandamentos estavam às vezes até acima do próprio Deus. Paulo, um legalista outrora, e um fariseu, também chama a atenção para si, em Filipenses 3,6, descrevendo exatamente isso. Olha, se era para cumprir a lei, eu fui irrepreensível diante dela. Paulo está descrevendo e está chamando a atenção para os judeus, para aqueles que eram seus ouvintes, para aqueles que estavam prontamente a ouvir, de que sim, havia um princípio muito claro diante da lei. A lei que nós temos, a lei que está evidenciada, a lei que está aí, uma vez que ela acontece apenas no tempo em que o homem vive, ou seja, ela encerra com a morte, ela acaba com a morte. Não tirem os olhos de Romanos capítulo 6, porque nós vamos fazer muitas pontes em relação a isso. Paulo chama a atenção que, diante desse fim que acaba com a lei, ele vai evidenciar isso num exemplo muito claro em Romanos capítulo 7, verso 2 ao versículo 3, chamando a atenção para o casamento. Quando é que acaba o relacionamento, quando é que acaba o compromisso de um marido com a sua esposa, de uma esposa com o seu esposo? Quando ele morre. Ou quando ela morre. Morreu? Livre. Livre estou. Frozen. Né? Acabou. Carta magna. Carta branca. Mas enquanto está viva, ele está preso. Enquanto ele está vivo, ela está presa. Claro que nesse texto não é um texto para falar sobre divórcio, alguma coisa. Paulo está citando um exemplo. Paulo está citando algo dizendo o seguinte: olha, onde que acaba a lei? A lei acaba quando a morte acontece. Onde que a lei acaba? A lei acaba quando algum dos praticantes da lei morre. Encerra-se tudo. Se tinha dívida, acabou. Se tinha compromissos para criar criança até os 18 anos, acabou. Se tinha dívida para pagar o carro, a casa e essas coisas, acabou. A morte veio, acabou-se tudo, inclusive o relacionamento que aquela esposa teria, ou que aquele esposo teria com aquela esposa, e assim sucessivamente. Acaba. É nesse quesito que Paulo chama a atenção nos versículos 2 e versículo 3, descrevendo de que, olha, nós estávamos ligados à lei, como se a lei fosse o nosso marido. Ou seja, como se a lei fosse aquele que nos estivéssemos ligados a ele. Aí você fala: pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que você hoje se torna uma pessoa livre. Por quê? Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. O que a lei representava? Obrigatoriedade. Eu sou obrigado. Eu tenho que estar porque eu sou obrigado. Eu tenho uma religião a cumprir porque eu sou obrigado. Eu tenho que fazer tal coisa porque eu sou obrigado. Você não é obrigado. Essa é a primeira questão que Jesus Cristo traz para você e para mim.
Você não é obrigado. Você não é escravo. Em Cristo você morreu. Em Cristo você se tornou livre. De maneira que hoje você não é mais obrigado a nada. E é interessante esse conceito, é interessante essa evidência, porque quando a gente olha para tudo isso que a gente percebe nesse texto, a gente vai ver que Paulo vai começar a alinhavar, vai começar a mostrar para a gente, assim como ele fez no capítulo 6, essa liberdade que nós temos, não nos dá o direito de viver uma vida praticada, uma vida libertina, mas nos coloca outra direção, uma direção de viver por prazer, uma direção de viver por satisfação. E é isso, queridos, que não está acontecendo nos dias atuais. Já que muitas vezes as pessoas querem um Deus que simplesmente venha satisfazê-las, mas elas não estão ligadas a este Deus. Elas não estão interligadas a este Deus. E vocês vão perceber nos versos 4 aos versos 6 a razão por conta disso. Assim, irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, ou seja, o acesso, o meio pelo qual nós alcançamos essa separação, esse rompimento com essa obrigatoriedade, foi através da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, nós morremos para a lei quando nós nos encontramos com Ele, quando nós cremos nele. A legalidade está cancelada em Cristo, o meio foi Ele, o acesso que nós tivemos foi Ele. Colossenses capítulo 2, verso 14, vai chamar exatamente essa evidência. Cristo hasteou o estandarte da sua cruz e triunfou sobre o pecado. Para realizar tal façanha, era indispensável que o registro judicial, ou seja, a carta magna, que nos tornava cúmplices comprometidos com a lei, estivesse quitada, a qual achamos atados legalmente, fosse assim cancelada, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nós éramos contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Na cruz do Calvário foi hasteado a tua liberdade. Na cruz do Calvário foi hasteado o teu privilégio. Na cruz do Calvário foi tirada a tua obrigatoriedade, de maneira que, olha, se eu não for à igreja os 100 dias que tiver no ano, eu estou condenado. Você não tem mais essa questão. Porque o que é evidente aqui, não é uma questão da lei, que a lei seja ruim ou a lei seja boa, mas é sim mostrar a evidência de que nós não somos mais escravo da lei, da situação de perfeição que a lei exigia. A lei chamava a atenção disso. Olha, é preciso estar embalado, é preciso estar completamente inabalável, irrepreensível, sem nenhuma mancha, para você chegar até Deus. E aí vem Jesus Cristo e cumpre tudo isso nos mínimos detalhes. Então, em Cristo Jesus, você morreu. E isso te trouxe liberdade. Hoje, domingo, muitos cristãos estão reunidos em suas igrejas. Muita gente. Se você pegar as redes sociais, YouTube, Facebook, você vai ver muitas igrejas reunidas. Muita gente frequentando os seus templos, muita gente assistindo. Por quê? Porque encontraram essa liberdade na pessoa do Senhor Jesus, de chegar-se até Deus. A cédula foi rasgada. Não existe mais acusação de que você não atingiu o objetivo. Não existe mais acusação de que você não chegou lá. Cristo cumpriu isso. Amém? Ele cumpriu isso na sua vida. Mas é interessante o desfecho disso. Porque Paulo nos chama a atenção de que, olha, vocês então estão mortos com Cristo. Para quê? Agora que vocês pertencem a Ele, como num casamento, vocês quebraram, vocês foram livres daquele casamento que tornava vocês escravos, vocês tomaram a disposição de se casarem de novo, de pertencerem um ao outro. Este outro é Cristo Jesus. E este outro que é Cristo Jesus, Paulo vai chamar a atenção de que lá em Efésios, inclusive, quando ele vai citar o mesmo parâmetro do casamento, ele vai chamar a atenção dizendo o seguinte: a igreja está sujeita a Cristo porque Cristo deu a vida dele por ela. Cristo foi a razão pela qual a igreja estabeleceu um contato, um relacionamento real e pessoal com Deus. Cristo foi a razão pela qual a igreja é apresentada sem ruga, sem mácula, sem mancha.
Cristo é a razão pela qual a igreja está onde está. O relacionamento foi aberto. E aqui que chamou minha atenção um pouco. Por que Deus abriu esse espaço, através da vida de Jesus Cristo, para nós sermos representados por Ele morrer na cruz do Calvário, nós morrermos através dele, ali na cruz do Calvário, para sermos libertos do pecado, para termos uma liberdade de vida, para caminharmos em uma novidade de vida, conforme o apóstolo Paulo vai salientar. Por que Deus permitiu isso? Veja o versículo 4. A fim de que demos fruto para Deus. A razão pela qual você e eu nos encontramos dentro de uma igreja, nos encontramos vivenciando uma vida que agrade a Deus, é para que nós venhamos a frutificar, é para que as nossas vidas venham fazer e tenham ter ação e efeito. A cruz do Calvário que Cristo pagou, o preço lá, a cruz do Calvário trouxe essa liberdade, essa liberdade que alcançamos na pessoa do Senhor Jesus, não é a liberdade para pecar, mas é a liberdade para viver uma vida justa, e uma vida que cativa, uma vida que agrade o coração de Deus, coisa que nós não tínhamos condições. Daí vem o problema. Por que será que muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas, estão frequentando cultos, estão lá fazendo os seus votos, estão entregando os seus dízimos, mas a sua vida não muda? Por que será que às vezes as pessoas estão cantando, estão pregando, estão tendo ações concretas, mas não têm a sua vida no dia a dia mudado? Porque, olhando para essa realidade, se elas não morreram em Cristo, se elas não estão em Cristo, se elas não estão ligadas a Cristo, não tem condições delas frutificarem. Paulo vai chamar a atenção em Efésios capítulo 2, versículo 10, aquele texto que nós muito conhecemos, sendo pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo vai chamar a atenção nesse texto de Efésios 2, descrevendo exatamente isso, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é o estilo de culto, não é se a igreja está cheia, não é se você está recebendo bênçãos, não é se você está cantarolando ou se você está pregando, não é se você está com um determinado tipo de vestimenta ou não, é o que Cristo representa no teu coração. É por isso que Romanos capítulo 5 é a motivação principal. Sendo, pois, vocês justificados, a inimizade acabou. Não existe mais a barreira entre você e Deus. Por isso que você passa a ter paz com Deus. Sendo, pois, justificados, vocês encontraram a paz. Sendo, pois, justificados, acontece a graça. Sendo, pois, justificados, a experiência de vida de vocês mudam. Vocês aprendem a sofrer. Vocês aprendem a triunfar no meio do sofrimento. Sendo, pois, justificados, vocês compreendem o que Deus fez, trouxe vitória a vocês, mesmo quando parece que tudo está indo à ruína. Nós somos criados em Cristo Jesus para fazer a diferença, para comprovar exatamente aquilo que é dito lá em Mateus capítulo 5, versículos 12, ao qual Paulo, o Senhor Jesus vai chamar a atenção de que nós somos o sal e nós somos a luz nessa terra. Nós fomos capacitados pela ação do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. Versículo 13 e versículo 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal se for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Me responda uma questão. Nós estamos salgando esse mundo? Não, a gente tem que fazer boas ações. A gente tem que levantar uma questão, a bandeira social.
Mas é isso que transforma o indivíduo? Ajuda, mas não transforma. O que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer cultos inclusivos. Porque quanto mais pessoas estiverem dentro das igrejas, elas vão ter suas vidas impactadas e mudadas. É isso? Não, porque se elas não forem convertidas, se elas não forem regeneradas, só vai ser mais uma religião que elas vão estar seguindo. E religião está provado por A mais B que não muda o indivíduo. Não muda. A gente tem aí 1.500 anos, 2.000 anos de história de pessoas e 1.500 de uma igreja que dominou e depois mais 500 anos de outras igrejas que se levantaram em nome de uma religião, em nome de um dogma, em nome de um preceito que não mudou a vida dos indivíduos. Não muda. Se você está aqui porque você está em torno de uma religião, tua vida não vai ser mudada. É só como colocar uma roupa diferente. Então, pelo qual você está aqui? Por qual razão você está aqui? Você está aqui porque Jesus Cristo muda a tua história de vida. E Ele não começa fazendo isso externamente, Ele começa fazendo isso internamente. Ele muda você de dentro para fora. É por isso que Paulo vai chamar a atenção. Fomos criados para as boas obras, mas isso começa com a transformação do nosso coração. De criaturas em filhos de Deus, de pessoas distantes em pessoas perto de Deus, em pessoas sendo transformadas gradativamente. Aí vai fazer a diferença. Toda ação que você fizer, o seu culto vai ser diferente, a sua maneira de estar na presença de Deus vai ser diferente. Paulo descreve isso, chamando a atenção, inclusive, lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 20. Ainda dentro desse mesmo assunto, dentro desse mesmo contexto, de que, olha, em Cristo, a sua vida vai ser sim diferente, porque a tendência é essa, é que você frutifique para as boas obras, é que você tenha uma vida realmente que faça diferença. Porque eu, pela lei, estou morto. Conforme aquilo que ele evidenciou no capítulo 7. Eu morri para a lei, o compromisso com a lei acabou. Para que servia a lei? A lei só evidenciava que eu não conseguia. Essa é a questão da lei. Ele evidenciava o meu pecado. Ele evidenciava que eu não conseguia agradar a Deus. E isso me trazia um fardo muito grande. Porque como é que eu vou querer agradar a Deus se eu não consigo? E aí eu vivi aquela situação rotineira, aquele vício de culpabilidade, de sofrimento, de angústia, de tentar chegar a Deus e não conseguir, e viver essa vida, de maneira que às vezes eu acabava fazendo as coisas, jogava para debaixo do tapete e queria ter uma vida mostrando como se fosse uma vida perfeita, e não é perfeita. Não é perfeita, porque o Senhor Deus te conhece. Então, quando eu rompi com a lei, morrendo em Cristo, eu me tornei agora aberto a um outro relacionamento, mas não um relacionamento abusivo, não um relacionamento agora que me coloca um fardo, mas um relacionamento de liberdade. Um relacionamento de uma vontade diferente. Me tornei agora aberto a viver realmente para agradar a Deus. É fácil? Não, mas agora eu tenho algo que me capacite. Em Cristo eu tenho a oportunidade de viver uma novidade de vida. Então, quando nada está indo legal, eu sei aonde eu vou. Quando eu escorrego, eu sei aonde eu vou. Sabe por quê? Porque já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vive, é Cristo. E esta vida que agora vivo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou a si mesmo por mim. De maneira que agora, Natan Henrique, quem vive tem que ser Cristo. Quem é a motivação de vida agora não é mais o Claudemir, é Cristo. É Ele que vai viver a sua vida. Então, como é que você agora vai me olhar e falar assim,
Pastor, eu não consigo viver uma vida que frutifique. Porque como é que Cristo Jesus não vai viver uma vida que frutifica? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida que agrade a pessoa de Deus? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida de amor? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida de alegria? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida de paz? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida de benignidade? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida de fidelidade? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida de domínio próprio? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida de mansidão? Como é que Jesus Cristo não vai viver uma vida que de fato agrade a pessoa de Deus? Como é que Jesus Cristo vai viver uma vida centrada na carne? Pois as obras da carne, diz o próprio apóstolo Paulo, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe por que não herdam o reino de Deus? Porque não pertence a Ele. E eu sei que essa é uma palavra às vezes dura de se ouvir. Mas lembre-se, nós estamos partindo já para a parte boa. Paulo está chamando a atenção de que, olha, você agora tem a condição necessária para você viver uma vida que agrade ao Senhor. O seu rompimento com o pecado já foi feito. E você também rompeu com a lei. Você não é mais escravo da lei. Você não tem mais obrigatoriedade com a lei. Você agora está livre. Você está livre. E na sua liberdade, você pode escolher entre viver uma vida que agrade ao Senhor e viver uma vida longe do Senhor. Mas é interessante porque o resultado de uma vida que vive longe do Senhor, segundo Romanos capítulo 7, versículo 5, é uma vida que vai resultar sempre em morte, sempre em separação. Veja lá como Paulo chama e descreve a atenção no capítulo 7, versículo 5. Ele chama a atenção dizendo o seguinte: porque quando estávamos na carne, ou seja, dominados por ela, controlados por ela, as paixões dos pecados, que são pela lei evidenciada, e Paulo chama a atenção disso, quando ele descreve para a gente, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 4, ele chama a atenção dizendo assim para a gente: olha, assim, de sorte que fomos sepultados por ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em uma novidade de vida. E aí no versículo 22, ele descreve para a gente: mas agora libertos do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Paulo evidencia isso para nós, descrevendo de que em Cristo Jesus, nós agora temos uma novidade de vida, nós não estamos mais cativos ao pecado. Mas você que opta, você que quer viver uma vida cativa no pecado, o padrão era esse. Nós estávamos na carne, as paixões dos pecados dominavam a gente, o pecado pela lei era evidenciado e operava em nossos membros para darem frutos e frutos para a morte. Evidenciando assim o versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu disponibilizo a viver uma vida centralizada em mim mesmo, centralizada no meu pecado, centralizada nas minhas satisfações, centralizada nos meus próprios desejos, o que eu vou esperar é tão somente isso: morte. É o padrão. É o padrão. De maneira que agora nós temos duas questões. Você que está ligado a Cristo, vai viver como Cristo vive. E você que está ligado à carne, vai viver como a carne vive. Essa é a aplicação, esse é o argumento descrito pelo apóstolo Paulo. Mas no versículo 6 ele muda de raciocínio, meio que drasticamente, mas na realidade não mudou o raciocínio. Ele chama e evidencia uma questão muito clara. Ele reafirma algo. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Nós estávamos presos aonde? No pecado. De maneira que morrer para a lei
E morrer para o pecado é a mesma questão. Uma vez mortos para o pecado, consideremos mortos para o pecado, nós temos a oportunidade de viver exclusivamente para Deus. Então, vejam o que ele conclui no versículo 6, parte B. Uma vez morto, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Sirvamos em uma novidade de espírito. Quero chamar a sua atenção, pelo menos para 3 considerações que a gente pode ter nesse texto. A primeira consideração, para a igreja existente, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhecia. Paulo está chamando a atenção para uma igreja que está ali sofrendo e está passando por uma situação dos judaizantes que chegam a ele, chamando a atenção daquele povo de que era necessário se arraigar a lei. Paulo chama a atenção escrevendo o seguinte: não é a lei que garante a santificação, é Jesus Cristo. Não é a vida libertina que vai garantir a liberdade, é Jesus Cristo. Então, se você e eu não considerarmos Jesus Cristo como razão principal das nossas vidas, nós sempre vamos viver uma crise muito grande. A crise da libertinagem, de querer fazer aquilo que agrada os nossos corações, ou a crise do legalismo, de querer fazer as coisas simplesmente para agradar a outros. Você não vive nem para si e nem vive para os outros. Você vive para Cristo. Considere isso. Considere que você está ligado a Cristo. E por estar ligado a Cristo, a sua vida tem que ser diferente. Segundo, diante do caos que nós temos vivenciado, nas igrejas existentes, diante das crises teológicas, diante das crises políticas que nós temos, a única evidência que vai manter-se firme é a tua fé. É a tua fé. Independente de como você está, independente de qualquer situação, é o Cristo no teu coração que vai ser diferenciado. Viva uma vida agradando a si mesmo, e eu te garanto que você, em 2 tempos, você está fora da igreja. Isso tem sido mostrado gradativamente. Quanto mais as pessoas se aproximam do pecado, mais elas se afastam de Deus. Porque elas começam a caminhar em torno das suas obras. E elas esquecem daquilo pelo qual elas deveriam viver. Quando você se torna um cristão, não quer dizer que você não vai deixar de pecar. O pecado está aí. Mas quer dizer que agora você tem a liberdade de dizer, quem está no controle sou eu. Lembra que eu caí de bicicleta? Levei um tombaço, né? Ontem eu fui pedalar de novo. E eu fui na mesma trilha, sozinho, tirar a prova dos 9. E estou descendo a famosa descida do tombo. Já foi até batizado assim. A bicicleta jogou para lá, jogou para cá. Aí eu falei para a Redenção assim, Redenção, agora quem está no controle sou eu. Segurei ela no freio e fomos descendo bem devagarzinho. Uma vida com Cristo é Cristo no controle. Você não vai cair. E você só cai se você der liberdade. Porque se você falar assim, Jesus Cristo, o Senhor agora é o cativo, o Senhor agora é o Senhor da minha vida. E eu quero viver minha vida centralizada no Senhor. Você não precisa cumprir os dogmas, você não precisa fazer isso ou aquilo com o esporão nos seus quartos, chamando a sua atenção. Não. Você vai servir a Cristo por satisfação, por prazer. Ah, mas não veio ninguém na igreja, como foi na quinta-feira. Você vai estar feliz, porque você não está cativo nas pessoas. Você não está cativo na liberdade que este mundo lhe propaga. Você está cativo em Cristo. E em Cristo, gente, independente do que você possa estar passando, vai valer sempre a pena. Porque quando você olha pelo que Ele passou por você, quando você visualiza o que Ele conquistou, você vai perceber que sempre vai valer a pena. Porque nossa moradia não é aqui. Aqui, é passagem. A sua segurança não está aqui.
A sua felicidade, a sua alegria não está aqui. E se você estiver achando que está aqui, olha, o mundo caminha num caos e está indo de mal a pior. Você acha que pode melhorar? Nós tivemos aí uma demonstração do que uma pandemia pode fazer. Imagina quantas outras não vão surgir. Imagina com tantas questões tecnológicas o quanto que você não vai passar. Se Jesus Cristo não voltar logo, imagina como que não vai ser a sua futura geração. Seus filhos, seus netos. É por isso que a minha satisfação tem que estar em Cristo. Quando Paulo escreve, inclusive aos Coríntios, chamando a atenção de que a nossa fé, né, não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, ele está chamando a atenção disso. Se você não estiver centralizado em Cristo, você cai. Então considere isso. E por fim, considere de que em Cristo Jesus, a tua vida pode ser diferente. A tua vida pode ser diferente. Ah, pastor, mas é difícil, é complicado. É difícil e vai ser complicado sempre. Eu não quero passar a mão na sua cabeça. Porque a igreja, ao longo desses 2000 anos, a igreja do Senhor Jesus, as pessoas que estiveram ligadas a Cristo, elas não tiveram vida fáceis. Não foi um mar de rosas trilhado. Nós temos hino nos nossos hinários de homens que foram queimados vivos, de homens que foram apedrejados. Basta começar a olhar a história da igreja e você vai perceber isso. E tudo por quê? Porque nas suas mentes, no seu coração, eles queriam honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor com uma vida santa, honrar ao Senhor com uma vida que realmente viesse a fazer diferença. Foram excelentes pais, foram excelentes maridos, mas foram perseguidos. Passaram por lutas. Tiveram, inclusive, as evidências dos seus pecados, muitas vezes salientadas. Mas eles desanimaram? Não. Sabe por que eles não desanimaram? Porque eles olharam para Cristo. E uma vida centralizada em Cristo, gente, te ajuda a vencer os seus pecados. Uma vida centralizada em Cristo te ajuda a romper o sofrimento que você está passando. Uma vida centralizada em Cristo te ajuda a vivenciar o novo. Não aquele novo que arrepia o cabelo, que não transforma a sua vida, que te faz você sentir na igreja algo extraordinário, levanta as mãos, faz isso e aquilo, mas aí você chega em casa, é o mesmo torrão, é o mesmo bravão, é o mesmo ogro de sempre. Eu não estou aqui criticando e falando de que o levantar a mão é errado. Eu venho de uma igreja que inclusive a gente levantava a mão, batia a palma. Mas uma coisa que meu pastor sempre chamava a atenção, a vida tinha que ser transformada. E uma vida que não é transformada, ela não causa impacto. A chuva que faz dar o crescimento, não é a torrencial, é a chuvinha constante. A torrencial estraga. Mas aquela chuvinha que é constante, ela gera vida. Uma vez que você está em Cristo, dia a dia, como foi com Abraão, que Paulo chama a atenção. Olha, Abraão teve a sua vida, a sua fé alicerçada e foi gradativamente sendo transformado. Você em Cristo é gradativamente. Amanhã você tem que ser melhor que hoje. E depois de amanhã você tem que ser melhor do que você vai ser amanhã. E quem vai te capacitar a fazer toda essa diferença é você estando em Cristo. Eu poderia muito bem chamar a minha atenção e a sua atenção sobre os privilégios. Mas quando eu me propus e quando eu me proponho a querer pregar um texto corrido, querer pregar um texto exposto, eu me proponho a simplesmente filiar-me e arraigar-me à mensagem que o apóstolo Paulo tinha para a igreja
existente na época. Entendendo que assim como os romanos eram falhos, eu também sou falho. Assim como os gálatas eram falhos, eu também sou falho. E as necessidades que aquele povo precisava, eu também preciso. Paulo sai de um contexto muito claro. Nós vencemos o pecado em Jesus Cristo. Nós tivemos uma capacidade, por conta de Cristo Jesus, para viver uma vida melhor. E agora não tem mais nada que cativa a gente. Nem o pecado e nem a lei. Nós podemos viver uma novidade de vida, porque Jesus Cristo nos garantiu isso. Você pode ser diferente. Eu posso ser diferente. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, mas porque Gálatas 2:20 é uma realidade. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Vamos colocar de pé? Deus, o Senhor conhece o que se passa nos nossos corações. Mas ajuda-nos, diante de tantas situações, angústias, tristeza, sofrimento, N situações, ajuda-nos a vivermos uma vida que realmente exale o bom cheiro do Senhor. Às vezes nós estamos tão preocupados com os preceitos, que esquecemos, ó Deus de amor, de que hoje nós temos a oportunidade de viver a Tua vida. E quanto mais ligado nós formos ao Senhor, quanto mais entendermos o que significa essa fé, quanto mais compreendido tivermos a questão da graça nas nossas vidas, mais volitivamente nós vamos viver a santidade do Senhor. É nesse contexto que o apóstolo Paulo inclusive chama a atenção: miserável homem que sou. Porque vai haver lutas, mas em Cristo Jesus eu posso viver uma novidade de vida, porque eu não estou mais cativo ao pecado, eu não estou mais cativo à lei. Ainda que a lei possa evidenciar os meus pecados, ainda que a lei possa evidenciar as minhas falhas, em Jesus Cristo, o meu Senhor, tudo foi consumado, tudo foi atingido. E se eu não vivo uma vida hoje que agrade ao Senhor, é porque muitas vezes, ó Deus de amor, eu não estou buscando o Senhor. É porque muitas vezes eu ainda não entendi quem é o Senhor na minha vida. Então, meu Deus, eu quero te pedir na manhã de hoje, as pessoas que estão aqui presentes, e se alguém, ó Deus de amor, ver esse vídeo e estiver assistindo esse vídeo, que essas pessoas, ó Deus de amor, também possam fazer uma reflexão muito clara nas suas vidas. Estou eu ligado ao Senhor Jesus? Se estou, por que os frutos de frutificação, por que as evidências da pessoa de Deus não estão em minha vida? Ajuda-nos a sermos cada vez mais crentes melhores. Não por conta de uma placa, não por conta de um pastor que às vezes vem e fala, mas por conta do Senhor Jesus Cristo. Porque por Cristo eu tenho a possibilidade de viver uma novidade de vida. E sim, fazer a diferença nas pessoas que estão em minha volta. Seja pela ação social, seja pelo amor, seja pelo cuidado, seja por qualquer questão que for, porque o que vai ser identificado não é a minha ação, é o Cristo que vive em mim, e esse Cristo faz a diferença, porque o Senhor fez a diferença na história deste mundo, e continua fazendo até os dias de hoje, na vida daqueles que têm e que estão interligados ao Senhor. Morremos para a lei, morremos para o pecado, mas vivemos para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.